Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai, por mais um dia e por mais essa manhã, com essa oportunidade que nós, graças ao Senhor e à sabedoria que o Senhor tem nos dado, viemos aqui, meu Deus, para aproveitá-la. Aproveitar, meu Deus, esse tempo, aproveitar, meu Deus, esse culto, aproveitar, meu Deus, esse portal aberto, a maneira como o Senhor, meu Pai, dá a nós condições. E se nós pegamos a Tua condição e a usamos, meu Deus, de forma correta, nós passamos a dar condições ao Senhor. Porque quanto mais uma pessoa se aproxima do Senhor, mais o Senhor se aproxima dela. E aqueles, meu Deus, que do Senhor se aproximam, do Senhor, meu Pai, pelo Senhor, são recompensados, como diz a Tua palavra. Que nós devemos crer que o Senhor existe e que o Senhor recompensa, galardoa aqueles, meu Deus, que o buscam. Nós estamos aqui para Te buscar e para Te encontrar. E essa é a nossa primeira e mais importante recompensa. Encontrar o Senhor. Estar, meu Deus, com o Senhor. Nós não queremos estar com o Senhor no período deste culto. Ou mesmo no período dessa casa firme, 25 horas. Nós queremos estar todo o tempo com o Senhor. Nós queremos que o Senhor, meu Deus, faça parte da nossa vida. Que tenhamos, meu Deus, essa comunhão plena de que nossa mente não se desliga do Senhor. E por isso, temos parâmetro, critério, temos padrão, segundo a Tua vontade, a Tua palavra. Que o Senhor nos ensine, porque como disse Davi, eu quero aprender no Seu templo. Eu quero tomar conhecimento da Tua vontade. Que o Senhor, meu Pai, nos oriente. Que o Senhor nos corrija se algo, como acabamos de louvar, se há algo mal em mim, aponta, Senhor, e nos ajuda a trabalhar cada parte, cada área, meu Deus, cada desvio do nosso caráter, cada posicionamento que o Senhor, meu Deus, não se agradou e que não tem trazido para nós bênção, favor do Senhor. Eu peço perdão por todos os pecados, pelos erros que nós cometemos, cada inconsequência que tivemos ainda, se ainda, meu Deus, a inconsequência, a imprudência faz parte da nossa vida, eu peço, nos ajuda agora, nos ajuda, Senhor, a vermos, a mudarmos, a sermos e nos tornarmos pessoas diferentes, pessoas que cada dia mais se modela e se nivela pelo Senhor. Pessoas que a cada dia mais venham Te conhecer, meu Deus, plenamente e que se pareçam com o Senhor. Eu peço que o Senhor conduza não só esse momento nosso, o nosso primeiro culto, a abertura da Casa Firme, agora às 7. Mas eu peço que toda essa Casa Firme seja conduzida, seja, meu Deus, abençoada pelo Senhor. Que o Senhor venha ao nosso encontro. Que o Senhor, meu Pai, abençoe a cada um. Que o Senhor recompense cada um e que o Senhor, meu Deus, esteja conosco. Não como já Te pedi agora, não só nesse momento, mas que por causa desse momento, por causa do entendimento que nós vamos ter, por causa, meu Deus, da busca que nós estamos agora fazendo, que o Senhor esteja conosco sempre. Que o Senhor faça parte da nossa vida integralmente e que assim, meu Deus, seja a nossa realidade. Que hoje, meu Deus, os nossos sonhos, eles giram em torno disso. Estarmos com o Senhor, vivermos com o Senhor. E o Senhor pode torná-los realidade. Eu peço que já torne durante o momento que nós vamos ouvir a Tua palavra, que venhamos entender e ter o discernimento para que cada uma delas entre como revelação e nos leve, meu Deus, a ter a vida que o Senhor nos chama, que o Senhor, meu Deus, nos orienta, que o Senhor quer que tenhamos. Eu peço que o Senhor unja toda a casa firme,
cada momento, cada palavra, cada clamor, cada oração, cada, meu Deus, adoração, cada poder, meu Pai, que o Senhor libera pela palavra, por adorações, por clamores, meu Deus, intercessões. Que pessoas durante esse período sejam curadas, libertas, transformadas, que famílias sejam edificadas, meu Deus, e não como foram antes, no pecado, no erro, na mentira, mas que sejam edificadas, casas firmes, baseadas no Senhor e na Tua palavra. Eu peço que a unção do Senhor seja derramada sobre cada um de nós e que assim sejamos abençoados. Esteja conosco e nos abençoe grandemente, é o que eu peço. Assim, meu Deus, eu creio e eu declaro sobre cada um durante todo esse período de 25 horas, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 1 Samuel, capítulo 22. Uma palavra bastante conhecida e 1 Samuel, capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá em Moabe e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Nós estamos falando, nesse momento, nessa semana, dentro do momento que nós vivemos, que é um momento de jubileu. Ontem ainda eu falava, daquela passagem dos efraimitas que foram, digamos assim, tirar satisfação com Jefité. Foram brigar com a pessoa errada, lutar a batalha errada. Eles foram convocados para a batalha contra os amonitas, não compareceram, depois viram que o Jefité venceu a batalha. Depois que o Jefité venceu a batalha, eles foram, todos depois foram convocados de novo. E aí eles chegaram no Jefité como se não tivesse havido a primeira convocação, e disseram: por que você não nos chamou, né? E o Jefité, o que a gente vê, pelo menos aqui, aquele equilíbrio, olha, vocês foram chamados, sim, para a primeira batalha, e eu estava numa grande contenda. No entanto, vocês não vieram me ajudar, mas o Senhor nos deu vitória contra os amonitas. Mas assim, o que vocês vieram fazer aqui agora? Vocês vieram lutar contra mim?
E foi o que aconteceu. O Jefité pegou, então, lutou contra os efraimitas, venceu os efraimitas, e aí aconteceu um negócio que parece engraçado, né? A maneira, a palavra, o jeito. Mas isso é tão revelador, é tão importante, porque ali na passagem do Jordão, os efraimitas que não morreram ali na batalha, para salvarem sua vida, eles fugiram. Mas, né, a casa, a esposa, os filhos, a vida dele estava lá. Então, quem fugiu teria que voltar. E quando voltasse, o lugar de passagem lá, os homens de Jefité, os gileaditas, ficaram lá naquele lugar, naquele ponto de passagem. E eles já tinham percebido que os efraimitas, eles estavam tão decadentes, sabe? Aquele povo que vai se afastando do que deve fazer, se distanciando das pessoas certas, diga, distanciar-se do lugar certo, da pessoa certa, do propósito certo. Este era atualmente o estilo de vida dos efraimitas. Então eles perceberam que até o dialeto deles, que até o sotaque deles estava diferente. Então eles criaram, né, eles criaram um meio de detectar quem era efraimita e quem não era. Então ficavam os homens de Jefité lá no Rio Jordão, no lugar de passagem. Quando vinha um homem, ele perguntava, você é efraimita? Se o homem dissesse, claro, se o homem dissesse que sim, ele ia morrer ali, né? Então, o homem, temendo pela vida, ele dizia, caso ele fosse, ele ia dizer, não, não sou. Aí ele falava assim, né? O homem de Jefté falava assim, então fala aí, Shibolete, porque eles sabiam que os efraimitas não conseguiam falar a palavra correta, Shibolete. Então, o efraimita, quando ia falar, ele falava assim, Sibolete. Morria ali na hora. A Bíblia diz que morreram 42 mil. E aí, para você entender a gente ir para o Adulão, o que acontece com Efraim? O que aconteceu com Efraim, na verdade? Inclusive, o Efraim acusou os gileaditas, que era aquele povo ao qual o Jefité pertencia, de serem desertores. Ah, vocês, na verdade, são desertores de Efraim e Manassés. Só que, veja que até na dicção, na palavra, na maneira de falar, a língua que os gileaditas, quer dizer, o povo de Jefté, falava, era a língua certa. Eu venho falando, tem coisas, aqui ontem quando eu fiz esse teste, fiquei assim, fiquei muito feliz, inclusive. Porque tem assuntos, gente, que são assuntos que você ouvir, você tem que saber do que se trata. Por exemplo, você que está vindo há alguns dias à igreja, há um mês, por exemplo, quando você ouve a palavra jubileu, você tem que, na hora, já detectar do que está se falando. Quem sabe que quando a gente fala jubileu, do que a gente está falando? Quem sabe? Você tem que saber. Essa é a língua que você tem que entender e falar. E uma das coisas que agora precisa estar aí, presente, ativa, e eu nem vou dizer latente, que latente vai e volta, né? Tem que estar ativo e permanente na sua vida. É essa palavra, alinhamento. Deus está trazendo, Deus está atraindo e Deus está forjando pessoas para um alinhamento. Os efraimitas morreram porque eles não estavam alinhados. E o que faz uma pessoa não estar alinhada? Perder as oportunidades que Deus está dando para ela. Eu preciso ter consciência.
acima de qualquer outra coisa na minha vida, nesse momento, eu preciso ter consciência do tempo em que eu estou vivendo em Deus. Ou seja, aquela pergunta com a resposta do que Deus está falando comigo nesse tempo. O que Deus tem insistido comigo nesse tempo. O que Deus está trazendo para eu absorver, para eu entender que até então eu não entendia, não era claro para mim. Deus está trabalhando agora para que eu consiga ver. E Deus, ele é tão bom, ele é tão poderoso, ele é tão perfeito, que Deus, ele faz isso aqui que aconteceu com Davi. Para quê? Para que haja alinhamento na nossa vida. Davi foi para um lugar motivado pela necessidade dele, e eu tenho visto isso, que Deus tem gerado, e Deus tem permitido necessidades na vida de algumas pessoas, para que naquela necessidade a pessoa encontre o seu propósito. Para que naquela necessidade a pessoa, ela veja, ela perceba, olha, o que Deus quer e tem para mim. Quantas vezes, eu vejo isso na igreja, por exemplo, vou falar do meu campo. Quantas vezes que sai uma pessoa de um setor, sabe, tem aquele setor que está redondinho, aquela coisa que está, você fala, meu Deus, como está indo bem, está tudo certo, parece que aquela pessoa que está é a peça que encaixa certinho. E, de repente, há uma situação de força maior, de necessidade maior, e aquela pessoa tem que sair. Ou seja, aquele setor não pode ficar vago. Aquela cadeira não pode ficar vaga. Aquele lugar não pode ficar vazio. E aí é onde alguém vai ter que se descobrir. E quantas vezes que pessoas estão recebendo de Deus o talento, a capacidade, a visão, estão sendo ali, imbuídas tanto do Espírito do Senhor para aquilo, como pelo Espírito do Senhor, a pessoa vendo e descobrindo talentos e capacidades que ela nem sabia que tinha. E como é que Deus tem feito isso? Como é que Deus tem trabalhado isso? Necessidade. Então, aqui eu posso falar para você que tem setores que uma pessoa teve que ir, por exemplo, para outra cidade, teve que ir para outra região, de repente a pessoa tem que sair, alguns setores eles não podem ficar um dia sem. E aí é onde aquela pessoa assume, o lugar dela fica vazio, e aquela pessoa que vai assumir não pode deixar a qualidade cair, não pode deixar aquela área diminuir, e onde ela vai dar a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, olha, o Senhor me colocou aqui, então agora me capacita, me levanta, me dá visão, me dá talento, me ajuda a ver o que eu não estou vendo, me ajuda a continuar esse trabalho, fazer com excelência. E quantos que estão aparecendo assim? Mas como? Primeiro com abertura. Né? Estou aberto para o que Deus tem para mim. Tem gente que está vivendo uma dualidade, e essa dualidade está sendo prejudicial. Qual dualidade? Às vezes a gente se depara na vida com um momento assim, existe o que eu quero muito, coloquei na minha cabeça, e existe o que Deus tem para mim. Eu posso tentar tirar uma queda de braço com Deus e falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim tem que ser o que eu quero. Eu posso pedir, eu posso orar, eu posso clamar, eu posso correr atrás, eu posso, tentar barganhar com Deus, negociar com Deus, igual tem gente que faz. Será que vai dar certo? Se eu convencer Deus, Senhor, eu já vi, eu já entendi o que o Senhor tem para mim. Mas eu estou aqui para te falar que tem o que eu quero. E, na verdade, eu só estou aberto para viver o que eu quero e não o que o Senhor tem para mim.
Eu fico pensando Deus numa hora dessa, né? Deus ali na figura, vamos colocar Deus na imagem e semelhança nossa. Deus ali assim, entendi. Eu falei, né? Mas já que falando, você não entendeu? Deixa eu usar outros meios, né? Aí é onde muitas vezes a maneira que Deus Ele vai mostrar isso para a gente, costuma ser uma maneira que não é tão agradável. É ou não é verdade? Não é tão agradável, mas é boa. Diga tudo o que vem de Deus. É bom. Eu não posso dizer para você, dizer tudo que vem de Deus é agradável, mas tudo que vem de Deus é bom. E às vezes tem gente que está, neste momento, o maior problema de verdade da pessoa é essa dualidade. A pessoa, ela está muito cheia de si. Sabe, ela teve às vezes algumas vitórias, ela foi atendida, ela foi abençoada, ela foi respondida, porque estava alinhada, diga alinhada. Sabe, quando você está alinhado com Deus, você ouve uma palavra, e naquela palavra você entende que Deus tem aquilo para você, e é o que você quer. E aí você coloca mais força, você busca, e você ora por aquilo, e você, que já está na posição, entende que é para manter a posição. É claro que você vai ter vitória, você vai ter bênção, você vai viver livramento daquilo que está parecendo que vai te atingir, vai te prejudicar. Mas a gente não pode se enganar. A Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar. Quer dizer, tem coisa que eu preciso entender. Isso aqui é Deus. Deus tem isso, Deus está nisso, Deus tem isso, Deus está falando. Aí eu pego, não, isso aqui eu quero. E Deus vem e fala, não, eu tenho outra coisa para você, mas eu insisto no que eu quero, não vai ficar bom para mim. Não vai ficar bom. Que é o que aconteceu com os efraimitas. Então, aí, a língua que nós precisamos falar agora, além de jubileu, além de mudança, que daqui a alguns dias nós vamos estar 31 dias em propósito, em clamor, em oração, em jejum, essa é a palavra que nós precisamos entender agora, que é alinhamento. Deus está falando, está me dando condições para eu me alinhar com Ele. E aqui nessa passagem nós vemos que Deus usa pessoas até para que haja uma boa troca. Só que, de repente, no momento que a gente poderia ter feito essa troca, sabe, espontaneamente. Olha, ouvi o culto, ouvi a palavra, estava lendo a Bíblia e eu entendi na leitura que eu fiz da Bíblia que Deus, Ele tem isso comigo. Infelizmente, não é assim que acontece na maioria das vezes. Então, aí Deus permite uma situação, Deus, às vezes, Ele próprio gera uma necessidade, Ele tira opções que você sempre teve, opções que você se acostumou a usar naquilo que você já estava, sabe, acomodado, confortável, e aí Deus tira isso, e Ele gera uma necessidade, como aconteceu aqui com Davi e com aqueles 400 homens. E a gente vê aqui que Deus trabalha até nos detalhes. Porque Deus tirou algumas coisas e algumas Ele manteve. A primeira coisa que nós vemos, o Davi, ele não ia ficar em Adulão. Por isso que eu fiz questão de ler até os 5. Mas ele tinha que ir para Adulão. Entendeu ou não? Quer dizer, ele não ia ficar ali. Como também Deus não tinha, naquele momento, e aqui foi uma maneira de Deus mostrar, primeiro de tudo, para o Davi. Davi,
Isso é uma coisa que Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Receba essa palavra e creia nela. Deus, ele mostrou uma coisa para Davi. Davi, eu estou te lembrando, só recapitulando, Davi, eu tenho o controle de tudo. Agora eu vou abrir um parêntese bem grande aqui, Davi, eu tenho o controle de todas as pessoas. Vai dizer, como isso? Vamos lá. Saul era rei, soberano. Ele tinha o poder. Ele não tinha só o status, ele tinha o poder da máquina. Ele movia a máquina, exército, o dinheiro, a condição de Israel. Quem delegava, quem determinava, quem tomava as decisões era ele. O Saul não conseguiu encontrar o Davi. Então, o Saul não achava ele. Aí Deus vai mostrar para o Davi mais coisas sobre pessoas. Nós não vemos em uma outra passagem essa proximidade dos pais de Davi com ele. Mas nesse momento, em Adulão, numa caverna, o pai e a mãe dele, como irmãos também, está escrito aqui, foram até ele para encontrar com ele. Sabe aquela coisa que, não, mas no meu caso, tal. Isso aqui é uma coisa muito forte para algumas pessoas. Que tem gente que a vida é uma frustração. A pessoa às vezes se pega chorando, sabe? Ainda que falando de homem, às vezes sozinho, aquela coisa que às vezes não sai lágrima, mas o cara está ali trincado por dentro, está seco, está ali muitas vezes fugindo de situações naquela solidão, porque é um questionamento, por que essa pessoa não é assim como deveria ser comigo? Minha mãe, meu pai, minha mulher, meus filhos. Aqui Deus mostrou para o Davi, Davi, eu posso fazer isso. Eu posso fazer teu pai, por exemplo, que nunca te deu esse valor, tua mãe, se voltar para você. Eu posso. Quer ver como é que eu posso? Pai Davi, mãe do Davi, irmãos do Davi, vai até ele. Foram ou não foram? Foram ou não foram? Ficaram com ele? Por que não ficaram? Porque Deus tinha que mostrar, às vezes você vive uma dor, você vive uma falta, tem coisa que você está dizendo, porque eu preciso disso. Não, você não precisa, você acha que precisa, mas eu vou mostrar para você que eu tenho poder sobre isso. Vai até o Davi. Só que não havia, como algumas pessoas aqui precisam entender isso agora, para se fortalecerem num nível que não ainda viveram. Eu posso fazer. E eu faço. Tum, tum, tum. Vai até o Davi. O Davi morou em casa melhor. Esteve em condições melhores. Tinha mais o que oferecer. Mas naquele momento, Deus pega e vai até o Davi. Foram, encontraram ele e passaram um tempo. Aí o próprio Davi percebe, não é para ficar. Tem coisa que se você se abrir para Deus, Deus vai te mostrar, eu vou fazer. Mas aí Deus vai te mostrar duas coisas, não uma. Eu posso fazer, eu faço. Mas eu quero que você saiba que não é para ser assim. Nós precisamos ter uma maturidade. Eu acredito que o nome que deve ser dado a isso é maturidade. Que tem pessoas que elas até vão vir à nossa vida, elas vão nos dar respostas, vão dizer palavras, Deus está fazendo obras assim, elas vão ter atitudes, só que nós precisamos já estar preparados para vivermos isso, passarmos por isso, porque elas não vão ficar
como nós imaginamos uma vida. Eu queria, eu imaginei, eu sonhei que fosse assim, a gente junto, todo mundo no mesmo lugar, todo mundo ali, sabe, aquela coisa. Opa, eu vou te mostrar que eu posso fazer. Para mim, falando em lugar de Deus. Para mim, Deus, isso não é um problema, não é dificuldade, mas eu não tenho isso com você. Foram até ele, o próprio Davi viu, entendeu de Deus e teve a confirmação de Deus que não era para eles ficarem com ele. Mas veja que coisa, o que é mais fácil? Manter ali, vamos colocar, né? Se eram 7 irmãos, pai e mãe, dá 9 pessoas. É ou não é verdade? 9, vamos colocar 9. O que é mais fácil? Você cuidar de 9 ou de 400? Alimentar 9 é mais fácil. Lugar para 9 dormir é mais fácil. Se tiver que fugir com 9 é mais fácil do que com 400. Se você tiver que se esconder, com 9 é melhor do que com 400. É ou não é verdade? Se 9 pessoas estiverem viajando, saindo de um lugar para outro, elas vão chamar uma atenção. Se 400 estiverem se movimentando, vão chamar mais atenção, né? Igual a música do elefante. Um elefante incomoda muita gente, 2 incomoda muito mais. Então, não tem a ver, para que alguém não racionalize essa palavra, não, mas ele estava em fuga. Ele estava em fuga quando Deus mandou a família até ele. Não tem nada de diferente. Só que aquilo foi mesmo Deus mostrando, não e não se apegue a isso. Esse não é o foco da sua vida. Eu faço, eu posso fazer, e eu estou fazendo, pronto. Teu pai não te valorizou, a tua mãe não aparece aqui, teus irmãos, então agora, eu faço, todo mundo foi até você. Te honraram, se importaram, mas não é isso que eu tenho com você. Não é assim que eu vou trabalhar na sua vida. Você viu, Davi? Amém. Sabe aquela situação que a gente precisa passar só para aquela ferida que está aberta há muito tempo ser fechada? Sabe? Por exemplo, é igual, vamos falar de uma ferida. Tem coisa que se você cortar a sua pele agora, você vai precisar passar nela. É ou não é verdade? Você vai ter que passar a vida inteira? Quando você tem que passar? Então, por exemplo, você não tem que ficar passando aí, eu até não lembro agora se é mertiolate, mercúrio, aquelas coisas que a gente tem que passar ali, que é agradável, né, inclusive. Você não vai ficar passando isso uma vida inteira. Ficar jogando toda hora ali um negócio para esterilizar, colocar alguma coisa para proteger. É durante o processo de cura de ferida. Então tem gente que eu sei que Deus está fazendo uma obra para a pessoa ver e essa área da vida, repita comigo, definitivamente ser resolvida. Mas não é definitivo ficar do jeito que Deus vai fazer. Deus vai fazer igual Ele fez com Davi. Vai até você, vai te honrar, vai ver. Sabe, aquilo que você não viveu. Mas eu quero que você perceba, eu estou fazendo para te mostrar, mas não é isso para você. E aí nós vamos falar de um alinhamento. O mesmo Deus que enviou a família de Davi para ele. E eles foram encontrá-lo, encontraram ele, ficaram ali um pouquinho de tempo, e logo Davi mesmo já, alinhado com Deus. O Davi sensível, diga eu sou sensível. Para que você é sensível? Para quê? Para ofensa. Alguém te xinga, alguém fala uma palavra que você não gosta, você já fica ofendido. É assim que você é sensível? Como é que você é sensível?
ser rápido, sensível, preciso para ouvir e atender a voz de Deus. Deus fala, você ouve e você obedece. Deus fala, você acata. Chega de teimosia. Alguns ainda, não, Senhor. Não, Senhor. É o que eu falei, existe o que eu quero e existe o que Deus tem para mim. A sabedoria gritou para a sabedoria, se apega ao que Deus tem para você. A tolice disse, não, insiste no que você quer, vai dar tudo certo. No final dá tudo certo, não dá. Então Davi passou pelo que ele tinha que passar. E tem coisas que Deus faz naquele momento para curar feridas, para mostrar que Ele tem poder sobre tudo. Diga, Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Ele tem poder. Isso tem duas respostas. A primeira é que a gente está falando já claramente. Tem coisa que você está vendo, está vivendo, e quando eu falo está, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou Deus está falando para que quando acontecer agora, nesses próximos dias, você lembre, ó, eu já fui preparado por Deus. Isso é maravilhoso. Quando Deus já te prepara para algo que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, para que você saiba lidar exatamente da maneira que deve. E eu sei que vai ter testemunhos de maturidade dessa forma. De gente que vai ter situações de honra, de pessoas reconhecendo, de reconhecimento, de visita, de uma passagem, uma parada, uma restituição, um comportamento de pessoas que feriram, machucaram, foram injustas, que lesaram, que não foram gratas. Mas Deus já está nos preparando, e alguns que já estão vivendo isso têm que entender que não pode de repente, ficar ali depois perplexo e falar, não, mas chegou até aqui, para agora ir embora. É exatamente isso. Tem gente que não é permanente na nossa vida. E a grande lição dessa parte da palavra é que não deve ser. Tem gente que já foi, e inclusive nós não vemos o Davi. A Bíblia dizendo, o Davi ficou triste, o Davi lamentou, e depois o espírito de Davi se abateu, porque ele teve que deixar a família dele com o rei de Moabe. O Davi aqui, ele estava curado. Ele estava bem. Porque o que estava conduzindo Davi era a vontade de Deus. E quem vive agora, quem está vivendo isso, tem que ter essa maturidade e essa leveza, sabe? Tem coisa que talvez você até vai sentir falta de ter alguns sentimentos, de falta, de saudade, não, mas eu achei... Às vezes você escuta isso das pessoas, né? Eu até achei que eu ia sentir mais falta depois que essa pessoa se fosse, eu até achei que ia ser mais difícil esse afastamento, essa despedida, eu até achei que isso aqui ia demorar mais para cicatrizar do que está acontecendo. Não ande na carne. Ande no Espírito. Então, quem está vivendo isso, quem está passando por isso, e quem vai passar por isso, Deus já está te preparando. Não seja carnal. Não fica tentando, mostrar algo que não está acontecendo para alguém. Porque às vezes alguém diz, e aí, como é que você está? Como é que você ficou depois? E aí, como é que você reagiu? Seja sincero. Bem. Normal. Tem que tomar cuidado, para falar a palavra normal. Eu tinha uma época que quando eu falava para determinadas pessoas
que alguém me perguntava, que às vezes não sei, meu rosto devia estar diferente, alguma coisa, não sei. Realmente eu não sei. Mas, porque não é normal as pessoas me perguntarem isso também. Então, às vezes alguém, está acontecendo alguma coisa e tal? Não, normal. Não, você falou normal, tem alguma coisa de errado. Não, normal. Para mim, normal. Dia normal. Problema tem todo dia. Normal para mim o que tem de problema. Não é um problema anormal. Né? Tem alguma situação? Tem. Para mim é normal. Então, eu não sei o que é normal para você. Mas isso aqui tem que ser. E, inclusive, isso aqui tem que ser visto dessa maneira. É uma grande obra de Deus e Deus trabalhando duplamente. Deus tem poder sobre o coração do pai do Davi, do Jessé, da mãe do Davi, do Eliabe, do Aminon, do outro lá tal, e tem poder sobre o coração do Davi também para fechar a cicatriz, a ferida que poderia estar aberta e que Deus está dizendo, eu estou te preparando agora para coisas poderosas. E não dá. Isso é uma frase da bispa, muito boa. Uma daquelas que a gente pode escrever um livro só de frases. Não dá para ser uma vítima e ser um vitorioso. Tem gente que ainda fica fazendo essa escolha, eu quero ser uma vítima. Não é que a pessoa fala, sabe? A atitude dela, a reação dela é de uma vítima. Sabe, como é que a vítima vive, age? Ela sempre está buscando que tenham pena, tenham dó dela, que vejam a luta dela, a dificuldade dela, o quanto que para ela é difícil. Os vencedores não estão preocupados em como eles são vistos, que as pessoas tenham qualquer tipo de sentimento por elas. Os vencedores fazem o que têm que fazer. Eles veem o que eles têm de ver. E eles agem segundo eles entendem, principalmente quando eles entendem algo de Deus. Então essa é uma parte. E a segunda parte, que é, na verdade, o foco mesmo da palavra de hoje, é esse alinhamento que Deus está falando. Deus, da mesma maneira que Ele tem um controle para mandar às pessoas que a gente, uma vida, se sentiu prejudicado, lesado, faltou amor, faltou atenção, faltou o comprometimento, faltou investimento emocional, Deus está usando pessoas. E na maneira de Deus começar esse trabalhar tem sido necessidades. Por isso a gente não pode se impressionar de forma negativa com as necessidades que estão nos aparecendo na vida. Porque aqui, tanto Davi, ele só foi para Adulão por uma necessidade, como aqueles homens, os 400 que Deus queria... O que Deus queria fazer com esses homens, gente? Alinhá-los. Para você alinhar qualquer coisa, você precisa de algo como uma referência. Então Deus queria alinhar aqueles homens. Quem que ele usou como referência? Davi. Então primeiro ele manda quem? O Davi. Depois ele manda os homens. Ambos por necessidade. O que isso nos fala? O que isso nos comunica? Tem coisa que é do jeito que tem que ser, do jeito que está sendo. Também ainda digo, do jeito que vai ser para alguns. Você não iria, você não chegaria onde vai chegar por vontade. Você não faria. Alguns até tiveram uma palavra, faz assim. Age de tal maneira, mas a pessoa sabe quando você, não, para quê? Como que eu vou fazer isso? Não, mas não. Aí Deus pega, tira as opções que você costumava ter, das formas que você costumava fazer, e Ele coloca, para nós, a visão que nós vamos ter, humana, é que eu tenho essa necessidade agora. E, na verdade, a necessidade é o meio, é o processo que Deus está usando para que a gente chegue no nível, para que a gente seja alinhado, para que a gente passe a falar a língua que tem que falar,
para não incorrer no erro dos efraimitas, porque tem gente que naturalmente, quer dizer, por personalidade, por fragilidade, por fraqueza, a pessoa tem a tendência em fugir, a tendência em se isolar. Não, agora está difícil, eu me afasto de todo mundo, está difícil, não vou fazer isso aqui. Aí Deus gera uma necessidade para que alguém seja uma referência para você. E aí a gente precisa estar atento para ter humildade, para passar da maneira certa e então sair com um resultado certo, como Deus quer. Tanto Davi deu a Deus a boa resposta, como os 400 que se uniram a ele deram a ele a boa resposta. Todo mundo aqui saiu melhor do que chegou nessa situação. Foi ou não foi? Todos. E começou com uma necessidade. Eles tiveram que ir para lá. O Davi teve que ir para lá. E veja, Deus no controle de tudo e de todos. Vai falar, como assim? Como que o Saul não chegava no Davi, gente? Como é que a gente responde essa pergunta logicamente? Como que o rei? O bandido chegava, o rei não chega? O endividado. Imagino que tem um monte de gente atrás dele, porque na época não era SPC, Serasa, não era telemarketing, né? Hoje a pessoa está devendo, você tem um problema lá, que um dia não cai aquele boleto do telefone, no outro dia já, não é 8 da manhã, já tem aquelas ligações, né? É ou não é? Estou falando com o senhor Anderson? Sim. Senhor Anderson, consta tem aberto aqui um boleto aqui da tal empresa, tal operadora, tal. O senhor vai pagar? Tem uma vontade de falar, né? Não, eu gosto que você fica ligando para mim. Continua ligando, né? Eu estou carente aqui, faz a ligação. Sem contar quando eles não mandam um boleto. Tem, às vezes, o senhor não recebeu? Moço, estou falando que não. Não é assim, na época, você devia para alguém, a pessoa é atrás de você, ou você paga com dinheiro, ou você vai pagar com a vida. Ou seja, era o tipo de gente que se associou a Davi, era o tipo de gente que atraía pessoas. Mas somente quem Deus quis chegou até Adulão. Os parentes de Davi chegaram até Adulão. Os 400 indolentes, endividados, vagabundos chegaram em Adulão. Mas o exército de Israel não chegou em Adulão. O Saul não chegou em Adulão. E Deus mostra, assim, de uma forma... Ele está falando com cada um de nós, ó, veja bem, eu tenho controle das coisas. E você precisa estar alinhado comigo. Quer dizer, me ouvindo, me atendendo, fazendo exatamente o que eu determinei. Porque assim, aquilo que começou até com uma necessidade, você vai descobrir o propósito disso, e se você estiver dentro desse propósito, você vai sair abençoado, vai sair vitorioso, vai sair poderoso, e vai sair para viver coisas muito maiores do que já viveu. Deus está deixando claro que Ele tem o poder sobre tudo, sim. Ah, mas eu sei, a gente sabe, mas é bom ser lembrado às vezes. É bom se situar completamente de onde geograficamente nós estamos, de onde espiritualmente nós estamos, de qual é o tempo que estamos vivendo, de qual é a condição que estamos vivendo em Deus, e entendermos o propósito disso, e o propósito e a palavra de ordem do momento, que é a palavra que você tem que estar atento, que é a língua que você tem que falar, você tem que conseguir falar chibolete, é alinhamento. Você tem que conseguir entender agora e falar a língua que Deus está falando. E a língua é, eu quero alinhamento comigo.
Tem coisas que você ainda está num tempo da sua vida e eu estou em outro. Você tem que vir para o meu tempo. Não é Deus que vai para o seu tempo. Não é Deus que vai demorar, atrasar. Tem gente que está vivendo em outro ano. Tem gente que ainda está vivendo no passado, das glórias do passado, ou remoendo as dores do passado. Deus não vai para esse tempo da sua vida sentar do seu lado e lamentar com você. Você é que tem que vir para esse tempo. Ah, não, eu já estou em 2025. Não, Deus não está em 2025, Deus está em 2024. Esse é o tempo, esse é o dia que se chama hoje. Então você tem que viver alinhado e não paralelamente. Não, eu estou em tal lugar, eu estou em tal situação, como é que fala hoje? Eu estou em tal vibe agora. Não, eu tenho que estar na de Deus. Eu estou alinhado com Deus. O que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando, onde Deus me quer, o que Deus tem comigo, o que Deus tem para mim, e eu estou atendendo ao chamado dele. Porque assim, aquilo que tinha tudo, humanamente falando, para ser peso, problema, para atrasar e amarrar a minha vida, vai ser revertido em instrumento de bênção, como foi para Davi, como foi para esses 400 homens. Todos eles saíram daqui, saíram desse processo muito melhores. O Davi saiu melhor. Os 400 nunca mais foram os mesmos. Então, eu acredito que Deus tem mais essa palavra para cada um aqui, na condição dos 400. Se Deus está usando alguém, se Deus está usando a palavra, o culto, a igreja, se Deus está usando uma pessoa que você vê que ela veio para a sua vida, a necessidade fez você estar com essa pessoa está te puxando para cima, ela está ajudando você a mudar hábitos, pegue esse espírito. Permita-se, tenha humildade para ser alinhado por uma referência que hoje ela é maior que você, que ela é melhor que você. Porque Deus está te ajudando, Deus está te dando meios, instrumentos para que você cresça, para que você mude teu caráter, para que você mude sua personalidade, para que você não dependa mais de temperamento, personalidade, para que você não repita as mesmas obras, as mesmas atitudes do passado, para que você chegue onde Deus quer e então Deus possa e venha fazer o que Ele tem com a sua vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. A primeira parte que a gente tem que pegar é a parte das pessoas. As pessoas que Deus está mostrando. Sabe, diminuir o sentimento e aumentar a maturidade. Tem gente que esse é o tempo que Deus Ele está fazendo coisas se encaixarem. Deus está fechando feridas. Gente que achou que precisava de algumas coisas durante uma vida. Porque se eu tiver, porque se tal pessoa, porque se for assim comigo. E não. Isso foi uma expectativa que foi excessivamente gerada por você, gerada de forma exagerada, e por isso que parece que falta tanto. Não, mas eu escuto, eu ouço, eu já participei de coisas que a pessoa que não teve isso, que não recebeu, é do pai, da mãe, do namorado, da mulher, do marido, do filho, depois, de não sei quem, Mas eu estou mostrando para você, não é uma tese, uma teoria, eu estou mostrando para você a obra de Deus na Bíblia. De um humano que também foi rejeitado, que não foi reconhecido, de um humano como eu e como você, um humano que no tempo que mais precisava,
da família, pelo que nós vemos, não pôde contar com a família, com a admiração da família, com o favor da família, o reconhecimento da família, a proteção da família, mas nunca deixou de contar com Deus. Essa é uma mentira que às vezes a gente fica repetindo para nós mesmos. A gente fica dizendo assim, a falta do meu pai me faz falta até hoje, porque isso ninguém vai repor, ninguém vai colocar de volta. A falta da minha mãe, sim. Mas e Deus? A Bíblia diz que ainda que a tua mãe te abandone, o Senhor não. Você pode ter tido falta, ou mesmo você pode ter perdido. Perdido um irmão, perdido o cônjuge, perdido o pai, perdido a mãe. Deus, Ele é o poder, a presença. Deus é a pessoa que supre isso na nossa vida. É Deus. E no que ainda tem pessoas nessa terra, Deus vai te mostrar, e Ele está mostrando para alguns. E a palavra de hoje é uma resposta que alguns ainda não tinham entendido do que está acontecendo, elas estão até, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, era para eu estar assim, não. É para você realmente estar como está. E está tudo certo. O Senhor fez, o Senhor mandou, o Senhor enviou pessoas, elas foram onde Deus mandou elas estarem. E agora você vai seguir o propósito do Senhor. Agora você vai seguir o propósito do Senhor. Essa é a sua vida de verdade. Tem coisas que você supervalorizou. Supervalorizou não, porque se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Você tem, agora você tem. E agora? O que está mudando? Você vai falar nada. Eu só vi como é ter, mas não mudou minha vida, não me supriu. Aí Deus fala, então deixa lá em Moab, que você já viu o que você precisava ver, né? Agora vamos seguir com o processo? Vamos seguir com o teu propósito agora? E vamos fazer o tempo agora estar alinhado? E você tem que dizer para Deus, amém, Senhor, vamos. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, deixa eu viver a vida que eu tenho que viver, deixa eu estar dentro do propósito que o Senhor tem comigo. E não tem insensibilidade nisso. Não tem problema nisso. Não tem dificuldade nisso. Pelo contrário, essa palavra está trazendo maturidade. Você tem que estar recebendo aí, dizendo para Deus, Senhor, eu estou recebendo essa maturidade. Eu estou recebendo do Senhor essa segurança. E cada dia mais, meu Deus, eu te agradeço por conhecer o Senhor. Pelo Senhor estar definindo, estabelecendo a minha identidade com o Senhor. A cada dia eu tenho visto o meu exame de DNA e nele está escrito Deus. Eu quero mais ver isso. Eu quero ver aqui, meu Pai, no meu DNA espiritual, emocional, Deus. O Senhor é a minha imagem. Eu sou a tua imagem. Eu sou semelhante ao Senhor. Eu preciso é do Senhor, da tua presença, da tua companhia. Eu preciso é estar junto do Senhor. Não se estranhe. Não é momento de estranhamento. Meu Deus, eu achei que eu ia querer, que eu ia ter necessidade, que eu ia sentir a falta. Não, eu já estou indo para Moab, falar com ele de Moab. Fica aqui com eles para mim. É assim. E dê cada passo que for necessário para esse alinhamento. Não veja as necessidades que Deus permitiu, ou às vezes que Ele mesmo gerou na sua vida, para que você chegasse numa referência de alinhamento que você não faria sozinho. Para que você visse e identificasse alguém, uma situação, um tempo da tua vida como esse que nós estamos entrando,
para que você se alinhe com Deus como nunca, e nunca mais deixe, nunca mais volte a estar na condição e da forma que estava. Meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, eu te agradeço, porque o Senhor tem falado, está falando, continua falando, e eu sei que vai continuar falando, orientando, ajudando a cada um de nós, meu Deus, crescermos, amadurecermos. E o Senhor tem nos dado condições, referências, para nos alinharmos, meu Deus, ao teu propósito. O Senhor tem nos dado condições, tem colocado, meu Deus, situações e pessoas para nos alinharmos com o Senhor. Para que o Senhor, meu Pai, a tua vontade, a tua palavra seja a nossa principal referência. E qual, meu Deus, é a nossa resposta? Eis-nos aqui. Que cada mudança, que cada alinhamento, que cada libertação, que cada maturidade, que cada adquirir, meu Deus, de crescimento aconteça, e que os que estão acontecendo, eu peço ao Senhor que continue, em nome de Jesus, que continue, meu Deus, que o processo de maturidade, que o processo de amadurecimento, que o processo de alinhamento continue. Que o Senhor continue fazendo, trabalhando, nos elevando, meu Deus, nos promovendo. Há alguns de nós nos esticando, nos dando, meu Deus, a frieza necessária, nos dando, meu Pai, a força, nos dando a convicção, nos colocando de uma maneira, meu Pai, que a dependência do Senhor aumenta, e a dependência de coisas, de pessoas, de lugares, diminui, meu Deus. A cicatrização, meu Deus, de feridas que já estiveram abertas por muito tempo, e não pelo tempo do Senhor, mas por um tempo que nós fomos carnais, emocionais, que ainda éramos imaturos, e que eu recebo, e que eu creio, que eu concordo, que eu oro para que assim aconteça na vida de cada um, que haja essa cura e essa cicatrização de feridas. O Senhor curando, libertando, abençoando, o Senhor proporcionando, meu Deus, amadurecimento, crescimento e o alinhamento que o Senhor tem trabalhado em cada um de nós para vivermos. Continua, Senhor, falando. Continua, meu Pai, trabalhando e nos ajudando, meu Deus, a vivermos o alinhamento para aproveitarmos ao máximo todas as oportunidades que o Senhor tem dado e gerado para nós, para vivermos esse tempo de jubileu, para escrevermos a nova história, baseada, meu Deus, no Senhor e não mais nas emoções, baseado na Tua Palavra e não em histórias antigas. Histórias que nem eram nossas, mas que nós estávamos repetindo. Que essa seja a nossa vida. Que assim, meu Deus, vivamos e prossigamos no Senhor. Eu declaro que a Tua unção seja derramada, mais uma vez. Porque a cada vez que nós nos colocamos debaixo da poderosa mão do Senhor, a Tua unção é derramada. E eu recebo a unção. E eu declaro que cada um receba a tua unção e viva de acordo com a unção que tem recebido, em nome de Jesus. Amém.